minuto e nós vamos fazer contato com o professor de Ciência Política da USP, pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência, USP, Paulo Sérgio Pinheiro. Bom dia, professor. Bom dia. Ontem nós tivemos o lançamento do filme Paradoxos, sobre os 30 anos do USP na trajetória da redemocratização do Brasil. Um filme que está disponível no YouTube, dirigido por Vitor Blota e Fabrício Boni. Professor, desde a fundação do NEV até hoje, como o senhor vê a evolução dos estudos da área e da própria compreensão do fenômeno da violência no Brasil? Bom dia. Quando nós começamos, talvez esse debate dentro da universidade não estivesse tão presente. 87, é preciso pensar, é um ano antes da Constituição de 1988. Na verdade, a violência ilegal esteve presente durante 21 anos da ditadura militar, e nós surgimos em plena transição. Depois disso, essa área foi sendo consolidada por outros centros de pesquisa e pelo debate público mais concentrado na busca de soluções e também numa análise crítica da atuação do sistema de segurança no Brasil. É bom lembrar que na Constituição de 88 houve uma certa conciliação, de uma certa maneira se manteve a estrutura da segurança pública, a estrutura das polícias definida pela ditadura. Isso certamente vai gerar enormes desafios para a pesquisa e para a sobrevivência da população. E de lá para cá, professor, as políticas públicas que foram implantadas tanto na área de segurança pública como também de uma forma geral no sistema de justiça, elas acompanharam essa evolução dos estudos da área ou elas acabaram se baseando mais em estereótipos, em senso comum mesmo? Olha, houve progressos, inegavelmente, mas fundamentalmente as polícias continuaram a se concentrar sua prática na repressão às populações mais carentes. Por exemplo, um dos problemas do Brasil é a execução praticada pelas polícias militares, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que visam basicamente adolescentes e jovens negros suspeitos de crime. De uma certa forma, o legado da ditadura foi o pior possível, porque as polícias achavam que poderiam continuar a atuar com enorme autonomia diante da lei, como isso era praticado durante a ditadura militar. Houve experiências positivas, por exemplo, como mesmo em São Paulo, com uma polícia comunitária, uma comissão controlando o que se chama letalidade da polícia, quer dizer, em que condições a polícia praticava essas execuções e também policiais eram mortos. A justiça, ela se pautou basicamente no que diz respeito à segurança pública e ao crime, com uma repressão ou hipercondenação a penas de reclusão. Hoje o Brasil é a terceira população carcerária do mundo, com cerca de 800 mil presos, e com uma característica terrível. Desses 800 mil, cerca de 250 mil estão na prisão sem nenhuma sentença. Não é algo que deva se praticar uma democracia que você tenha 250 mil brasileiros e brasileiras presos sem nunca terem sido alvo de uma decisão pelo judiciário. Isso continua hoje, no século XXI, no dia que nós estamos falando.
E, no caso, a persistência disso e também da violência policial, o senhor fala ali no vídeo a respeito do autoritarismo da vida cotidiana, né, dizendo que o fim da ditadura não significa o começo da democracia, ela não começa exatamente com o governo civil. Nesse aspecto, para a situação que a gente tem hoje, que falta que acabou fazendo a não efetivação de uma justiça de transição e que isso acaba afetando não só nessa área da segurança pública, mas na própria compreensão dos direitos humanos pela população de uma forma geral, professor? Não há a menor dúvida o fato dos crimes cometidos pelos agentes da ditadura não terem sido processados e julgados. Apesar de que, em 1995, a lei de reparação às famílias desaparecidos dizia claramente que os crimes praticados pela ditadura são da responsabilidade do Estado brasileiro. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, no início dos anos 2000, ela confirmou a anistia, que na verdade foi uma autoanistia para os militares. Então, até hoje, não houve, na verdade, houve algumas tentativas de julgamentos civis, mas nenhum agente do Estado durante a ditadura foi processado ou foi condenado. Isso tem uma repercussão péssima na conduta e no comportamento dos aparelhos repressivos. Eu acho que a ilustração disso, no século XXI, para repetir de novo, o ex-ministro Moro propôs uma excrescência que era a exclusão de legitimidade, ou exclusão de culpabilidade dos crimes praticados pelas polícias militares. As polícias militares, que alegariam estar atuando numa situação de medo, não iam ser levadas nem a julgamento. Isso se propôs no ano passado no Brasil, o que é um indicador dessa tolerância em relação aos crimes que vêm sendo cometidos pelos agentes do Estado na democracia. Há uma contradição entre democracia e tolerância e impunidade em relação aos crimes cometidos pelos aparelhos policiais. E, professor, quando a gente fala da permanência desse entulho autoritário, né, há mais de 30 anos ele persiste na vida pública nacional, mas a gente retornando ali justamente ali no momento de fundação do NEV, no fim dos anos 80, a classe política, os políticos, mesmo aqueles que eram ligados à ditadura, lembro em especial por exemplo, de Paulo Maluf, né, que ele não se mostrava como uma pessoa totalmente afinada com a ditadura, ele dizia inclusive que tinha sido um fiador da democracia ao pleitear a sua candidatura contra Tancredo Neves ali no colégio eleitoral. Os políticos, mesmo aqueles que tinham feito parte da ditadura, eles tinham uma certa vergonha, um certo denodo em relação a isso. Agora, hoje, a ditadura ela é defendida, inclusive pelo próprio presidente da República, pelo vice, que defendeu um torturador numa entrevista a um veículo alemão anteontem. Quer dizer, ela é muito escancarada, né? Essa defesa é feita de forma muito aberta, muito tranquila. Em que ponto da vida política nacional que se deu essa virada em que as pessoas passaram a defender a ditadura com essa tranquilidade, professor? De uma certa maneira, apesar de todas as conquistas da democracia, não se lidou eficazmente contra esse autoritarismo nas práticas do Estado. Como eu disse, o sistema de segurança jamais foi reformado. A única tentativa foi por um grande especialista em Constituição, o professor José Afonso da Silva, quando foi secretário de Segurança, que tentou reformar, apoiar um projeto de reforma da polícia, mas ele foi absolutamente derrotado nesse intento. É preciso dizer também que a democracia não teve condições de lidar com dois problemas que provocaram um enorme ceticismo em relação à noção dos direitos. Um foi a não luta contra a desigualdade e a concentração de renda. O Brasil é o segundo país com maior concentração de renda depois do Catar. O controle
do 1% da população sobre a renda nacional é absolutamente fora de esquadro numa democracia. E, por outro lado, também não foi capaz de lidar eficazmente, apesar de ter havido medidas extremamente positivas, a questão do racismo. Do mesmo modo, eu acho que a falta de lidar com a violência, com o racismo e a desigualdade contribuíram para que a cidadania não fosse consolidada em todas as classes da sociedade brasileira. Houve um enorme desprestígio em relação à força democrática. De uma certa maneira, isso foi mantido por um legado na classe política, porque uma boa parte da classe política, chamada de fisiológica, eu adoro esse adjetivo, que se movem basicamente por se apropriarem de possibilidade de enriquecimento, de defender suas pautas bastante individualistas e ilimitadas. Todos os governos, desde o governo Sarney até o governo da presidenta Dilma, que foi o último governo efetivamente democrático, especialmente os 3 governos do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram obrigados para governar a conciliarem com o que o meu amigo Sérgio Abrantes chamou de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, a ala virtuosa da política brasileira foi condenada para ter condições de governar a conciliar com o que havia de menos democrático na política brasileira. Isso persiste. E nós estamos vendo, vimos no governo Temer e na atual administração, um abandono de tudo que foi conquista na transição e na esteira da Constituição de 1988. E hoje passou a ter uma normalidade essa questão de celebrar tudo contra o que nós lutamos durante 30 anos de governo democrático. Agora, professor, a autonomia universitária tem sido atacada em diversos níveis no Brasil, no nível federal, mais notadamente nos últimos 2 anos, mas também no nível estadual. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma CPI das universidades públicas na Assembleia Legislativa, sem objeto definido, sem qualquer tipo de, na verdade, de condução. E também temos agora o PL 529. Como é que o senhor vê essas ameaças que pairam no ar contra a autonomia universitária e também contra, na prática, a criação de iniciativas como foi o próprio NEV há pouco mais de 30 anos? É espantoso o que está acontecendo, para ilustrar o que você disse, aqui em São Paulo. Há projetos de lei do governador Dória, liquidando, de uma certa forma, a autonomia universitária e pondo fim à autonomia da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a famosa FAPESP, criada nos anos 60. O governador Dória está fazendo algo que nem a ditadura conseguiu fazer, porque a FAPESP, a autonomia da FAPESP, que concede bolsas de estudo, projetos de pesquisa, jamais foi posta em causa durante o período militar. Eu não gosto de ficar elogiando a ditadura, mas o contraste é absurdo, porque justamente em plena vigência democrática, o governador Dória, não sendo um governador biônico, tendo sido eleito democraticamente, que promova esses projetos. Eu vou contar uma piada que, de uma certa maneira, mostra o absurdo dessa política do governador Dória. Eu tinha um médico que era o professor Antônio Barros de Ulloa Sintra, que tinha sido reitor da Universidade de São Paulo e depois presidente do conselho dessa fundação, que é a FAPESP. Ele me contou que estava numa reunião com o governador Adhemar de Barros, eleito nos anos 60, justamente nesse período em que a FAPESP foi consolidada, e havia um assessor que queria se apoderar de alguns fundos da FAPESP. E o governador Adhemar de Barros teria dito: fulano, você não entende
A FAPESP é coisa séria, não é para você ficar metendo a mão. Quer dizer, isso, o governador mais famoso, em termos do lema "rouba mais faz", era incapaz de invadir a autonomia da FAPESP. Talvez ajudasse a ele ter uma certa formação científica. Ele era formado em medicina, trabalhou uma década na Fundação Oswaldo Cruz, e o governador Dória está demonstrando que a sua ausência de formação científica o está levando a fazer uma decisão autoritária de ofensa ao que é a joia da ciência brasileira, que são as 3 universidades em São Paulo, a Unicamp, a USP e a Universidade Paulista. Não, é um momento absolutamente lamentável e nós esperamos que os deputados tenham coragem de se opor a esse projeto infame do governador Dória. Professor, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço a vocês. Um bom dia. Obrigado. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Ciência Política da USP, pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência, NEV-USP, Paulo Sérgio Pinheiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.